Houve alguma pergunta que vocês queriam fazer antes da gente começar, que tenha ficado, que de repente queiram colocar para engatar? Que eu acho que você tinha posto, né, Ana Lu, aberto lá uma enquetezinha de perguntas. Tem alguma que queira abrir? Não? Tu chegou a receber as perguntas? Não, Jefferson? Não cheguei a receber. Mas assim, ó, eu vou dar uma olhadinha, segue na palestra e aí eu te faço as perguntas, caso você não tenha respondido elas, então. Beleza. Pode ser? Você pode Perfeito, acabar então. respondendo durante a palestra mesmo. Ah, então tá bom. Bora lá. Pode ir colocando elas aí. Pode ser, eu vi lá quando não tinha nenhuma. Talvez eu tivesse que voltar depois, acho que eu não voltei depois. A falha foi minha, desculpa. Bom, então vamos lá. O, a gente havia até conversado um pouquinho, eu imagino que semana passada vocês se aprofundaram um pouquinho mais nesse sentido aqui, que é o que na linha espírita, o que nós mais estudamos são essas bases dos corpos, né? Que é o corpo físico, o perispírito, o duplo etérico e tudo mais, tem diversos nomes, né? E o espírito. Esses três pontos que, inclusive, a gente traz até do período de Platão, Sócrates refletiram bastante sobre isso, né? Então, a gente vai, essa nossa linha mais espírita, mais ocidental, que a gente atua mais nesse sentido. O que a gente começou lá atrás, e hoje eu quero puxar um pouquinho mais, a gente começou a ir para o Oriente, para aqueles estudos um pouco mais antigos referentes a esses corpos do Oriente, eu quero puxar um pouquinho mais ainda a gente para aquela região. Então, a gente vai começar por esse corpo mais denso. A gente já conversou um pouco sobre ele, né? Que é o nosso corpo físico, que é o Anamaya Coxa, que eles nos trazem como corpo ilusório de alimento. Por que corpo ilusório? O que os hindus, por exemplo, eles veem como ilusão? E a gente tem vários outros povos que eles apontam que tudo aquilo que se desfaz é ilusão. Essa realidade que nós vivenciamos hoje, ela é uma ilusão. Não porque não exista, mas é porque ela existe provisoriamente. A gente está vivenciando essa experiência que o próprio processo reencarnatório nos traz, né? Nós estamos vivenciando uma experiência transitória que vai terminar, que vai acabar. Então, tudo aquilo que se desfaz é ilusão, porque ela não é, como é que se diz? Ela não é contínua, né? Então, o Ana Maia Coxa nos traz esse sentido do corpo físico, onde estão ali as nossas sensações mais densas, aonde ele busca alimento, aonde ele busca onde ele busca aquilo para manter vivo, para manter físico, para manter intenso. E é o que nós temos. Precisamos de alimento, precisamos de convívio, precisamos deste veículo para a gente transitar na realidade física. E esse corpo, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado. A gente precisa de alimentar este corpo para além daquilo que a gente, quando quer transcender, evoluir e tudo mais, a gente precisa de alimentar esse corpo com aquilo que é daqui. Precisa de pagar conta, precisa de pagar boleto. O boleto vence no final do mês, né? Sendo a gente estando elevado ou não, o boleto vai vencer. A gente vai ter que pagar água, pagar luz, pagar tudo. Então, esse corpo ilusório ele é extremamente necessário, importante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com o apego dele. Mas ele nos conduz nessa jornada. E aí a gente vai ter o segundo corpo, que é o Prana Maya Kosha. Por que Prana Maya Kosha? O que é Prana? Em sânscrito, né, o prana ele quer dizer ar. Então é aquele corpo mais sutil, um corpo mais leve, que é aquele corpo por onde passam os túbulos, por exemplo, passa os tissubos, os japoneses eles chamam de tissubos, que são
pontos de energia, que são mini túbulos que passam por todo o nosso corpo. A gente tem no corpo físico esses microtúbulos, que é por onde passa a energia, passa as veias e tudo mais. E a gente tem nos nossos corpos mais sutis essas mesmas correntes de energia que eles passam e são alguns bilhões de microtúbulos passando pelo nosso corpo. São neles que são trabalhados, por exemplo, os pontos de acupuntura. Vocês já fizeram acupuntura? Já experimentaram? Que é bem interessante. Tem a acupuntura, aquela das agulhinhas que vai pelo corpo, tem a auriculoterapia, que põe, são as sementezinhas que vão na orelha, tem as mesmas correspondências me fugiu o nome agora, no trabalho lá nos pés também, e trabalha exatamente nessa questão de correntes de energias. Elas estão bloqueadas, naturalmente, elas criam resistência. Essas resistências acumulam energia, essas energias acumulam o que não conseguiu circular, que são as dores físicas, que são as doenças, que são os problemas, que são os bloqueios emocionais. A gente até conversou isso da outra vez, né? Todos os nossos problemas, eles são causados primeiro em nossas mentes, das nossas mentes com as nossas emoções, e só depois de fazer estrago por todos esses corpos mais sutis, chega no corpo físico. Às vezes a gente está numa sintonia legal, a gente faz os estragos nos outros corpos e rapidinho chega no físico. Às vezes chega no físico anos depois. Mas são essas correntes de energia, que nem a nossa amiga pediu para todo mundo no começo, antes da gente começar aí a oração inicial, para inspirarmos, para respirarmos. Isso é absorvermos o prana e soltarmos o prana. Vocês já perceberam quando a gente chega na casa espírita ou em algum trabalho energético e de repente a gente começa a ficar lá meio relaxado e começa a bocejar? Vocês já perceberam, ou está entrando num estado de meditação profunda ou de oração profunda e vai dando aquele bocejo quase que incontrolável? Isso acontece, não precisa ficar com vergonha quando isso acontece, tá, gente? Tem muita gente que chega lá, eu fui, mas eu não quero mais ir na casa porque eu fiquei morrendo de vergonha, porque estava lá tendo a palestra e eu fiquei pescando, dormindo, era um sono incontrolável. Eu sempre falo, volta, aproveita, porque estão trabalhando na gente. O que eles precisam de fazer? Vai tomar um medicamento, vai passar por um processo cirúrgico, alguma coisa, e a gente fica agitando, o que o médico faz? Dá uma anestesia, tomba a pessoa para não atrapalhar, e aí ele trabalha. Lá eles fazem a mesma coisa, dá uma anestesia, tomba a gente no sono, e aí eles podem trabalhar à vontade. Ah, perdi a palestra, mas ganhei um reajuste no corpo que está legal. E o plano espiritual, eles trabalham, inclusive, neste processo também com essas energias. Quando a gente começa a bocejar, entrando nesse estado meditativo, entrando nesse estado de oração, de prece, é porque nós estamos fazendo um equilíbrio deste prana. A gente boceja, a gente puxa mais ar, a gente puxa esse ar que está ali, essa energia, enche o nosso pulmão, os alvéolos lá, eles se espalham, espalha junto com o ar também a energia para o corpo por esses tissubos, por esses túbulos de energia, e aí a gente começa a entrar em frequência. Por isso que às vezes começa a bocejar bastante. Quando a gente faz exercícios de comunicação mediúnica, por exemplo, muitas vezes quando o mentor ele se aproxima para acoplar, a gente começa a bocejar, dá uns bocejos mais longos assim, e de repente a gente sente o corpo envolvido e aí vai harmonizando, e de repente, tuf, faz um negócio e passa. A gente pensa, nossa, eu achei que eu ia ficar pescando aqui de sono, mas o sono passou quando eu me conectei e tuf, despertou. É esse equilíbrio de prana, por isso esses bocejos nesses momentos. Então não fiquem com vergonha quando isso acontecer, tá, gente? Vai tranquilinho, pode voltar depois que ninguém vai ficar achando ruim de você ter pescado lá durante a sessão, não, durante o momento. E aí,
nós vamos passando por camadas, que são as mesmas que nós conversamos da outra vez, que aí a gente tem aqui o Kama Maya Kosha, que é o nosso terceiro corpo, que é aquele corpo mais energético, aquele corpo mais legalzinho que a gente cria os nossas percepções de mundo, que seria o perispírito. Aquele outro, o segundo corpo, né, o Prana Maya Kosha, esse aqui é correspondente ao nosso corpo áurico, tá, gente? Desculpa, não esqueci de fazer a correspondência aqui. Esse é o nosso corpo áurico, que nós conversamos da outra vez. Esse aqui é o nosso Kama Maya Kosha, que é o nosso corpo ilusório dos desejos, é o nosso perispírito, o nosso corpo astral, aquele corpo com o qual nós nos projetamos e nós vivenciamos as nossas experiências quando a gente está desgrudado aqui do corpo físico. Que nem nós conversamos anteriormente, em algumas vezes, esse corpo precisa de parar, estacionar, reestruturar suas forças, recuperar suas energias e precisa de ter essas paradas. Tanto é que a falta de sono, não dormir, vai causando problemas graves e enfraquecendo cada vez mais a imunidade do corpo e estagna. Depois de um certo tempo sem dormir, esse corpo trava mesmo, ele morre. Ele cessa o seu funcionamento se ele não tem esse período de recuperação. Já fizeram algumas experiências, inclusive muito cruéis, né? Essencialmente lá no período da Segunda Guerra, no período da Guerra Fria, para ver quanto tempo o corpo aguentava sem dormir. E alguns conseguiram chegar lá a 15, 17 dias, outros chegaram a 20 dias, mas todos eles chegaram, mesmo sendo alimentados, hidratados e tudo, mas o tempo sem dormir, eles chegaram ao mesmo resultado. Morre, para. O corpo físico, ele desliga se ele não para se recuperar. Então, ele precisa disso. Os outros, não. E aí, esse nosso corpo de independência, que é o nosso corpo dos sentidos, dos desejos, que é o nosso corpo astral, ele não precisa de parar. Então, quando a gente dorme, a gente cria essa independência, tem até essa imagenzinha aí, né, que a gente vai projetando, para quem já fez a experiência, se viu ali levantando, saindo pela cabeça, tem umas experiências que a gente começa ali antes de tomar um pouco mais de controle, a gente sente sair pelo pé, sente sair torto, até a gente conseguir ter um pouco mais de consciência e controle, são umas experiências bem interessantes, a gente sai bem, bem torto. Teve gente que conseguiu sair pela poupança, assim, né, foi levantando e sentindo, puxando pela bunda, e o que está acontecendo? Quando estava do lado de fora. Então, sair. Como vai sair não interessa, não importa. Mas a gente sai, a gente vai. Se vai com consciência, a gente legal. Se não vai com consciência, também tranquilo. Vai fazendo. Este corpo, por que ele é tido como corpo dos desejos? Ali é onde se encontram os nossos desejos, os nossos anseios. O que eu falei lá atrás, não sei se vocês se recordam, que o nosso GPS, para quando nós vamos projetar este corpo, a gente começa a programá-lo quando nós acordamos de manhã. As decisões que nós vamos tomando durante o dia é o que vão ajustando o GPS para onde nós vamos nos enfiar à noite. Se nós vamos trabalhar, se nós vamos estudar, se nós vamos brigar, se a gente vai se enfiar em alguma roubada, depende de como foi nosso dia. É muito importante não, antes de dormir eu vou fazer aquela oração, aquela meditação, aquela conexão ajuda demais. Mas não ajuda, mas não resolve o problema se eu tive treta o dia inteiro, xinguei o dia inteiro, briguei, pensei ruim o dia inteiro, e à noite eu faço uma oração e acho que eu vou me levar e eu... Não, tá conectado ali, vai ter treta à noite quando eu sair do corpo, não tem jeito. Então a gente começa a programar. Essa programação é feita por esses desejos, porque ele acumula essas sensações de desejos. Desejos no geral, não estou dizendo aqueles desejos que nos fazem nos perder. Nós temos os desejos que nos fazem também nos encontrar, o desejo de nos elevarmos, o desejo de fazer o bem, o desejo de amar, de manifestar o amor, a ajuda para aquele, para aquilo e tudo mais. Então, nesse corpo, ele vai juntando porque ele dá forma para esses desejos. Por isso que eu falei que a gente começa a nossa programação para onde nós vamos a partir do momento que a gente acorda e conforme nós
direcionamos aí o restante do dia, porque a gente vai acumulando neste corpo estas sensações e estes ajustes, porque ele dá forma. Tanto é que, como a gente já viu, como vocês devem ter visto semana passada também, o nosso perispírito, que é este corpo astral, dependendo da vertente que está estudando, é um nome diferente, mas no final das contas é que nem Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. É a mesma coisa. Não faz diferença como se chama. Ele é manifestado, formado a partir das nossas construções mentais. Então, o nosso corpo biológico, ele tem ali as suas contribuições orgânicas, as suas contribuições genéticas que vai se formando, e este corpo também traz essa influência nessa formação. Por exemplo, um corpo físico sendo formado ali mentalmente para acoplar, para receber um espírito de um suicida. Um suicida, por exemplo, que pode ser tanto a encarnação planejada, organizada, com os desafios planejados com a partilha dele, como as encarnações compulsórias, que são aquelas que não tem jeito, meu filho, tenta lá essa vez para ver se você consegue, como é que vai. Dependendo de como foi o ato tão intenso físico da vida anterior, ele pode trazer uma característica nesse corpo, que pode ser algum problema na cabeça, tanto problema no cérebro como problema físico na cabeça, se foi um tiro na cabeça, problemas de fala, problemas no laríngeo e tudo mais, se foi por enforcamento e assim sucessivamente. Por quê? Porque a nossa mente influencia no nosso corpo dos desejos, esse corpo dos desejos ele influencia no corpo físico. Então, a gente manifesta, por isso que os desejos, os pensamentos, os direcionamentos, eles são tão importantes para a gente colocar ali em direcionamento o que queremos, aquele negócio, que o que pensamos, nós realizamos ou nós somos. Muito mais do que isso, o que nós sentimos é aquilo que nós criamos e aquilo que nós somos. Quanto mais nós sentimos, muito mais forma nós damos aí na nossa realidade, no nosso dia a dia. E aí a gente vai para o nosso quarto corpo, que é o Ananda Maya Kosha, que é o corpo ilusório da felicidade, que é o corpo que contém ali os nossos sentimentos, a nossa percepção, as nossas emoções, está ali a felicidade. Mas o que anda junto da felicidade? Pode estar a tristeza, que é o nosso corpo emocional, onde nós acumulamos as nossas emoções. Lembra que eu falei agora há pouco que nós sempre aprendemos, ouvimos muito a vida inteira, que nós somos aquilo que pensamos. Só que o nosso pensamento, ele é que nem um sapo. Ele tem um poder sensacional, fenomenal. Só que eu estou aqui pensando, direcionando, passou um mosquitinho, passou alguma coisa, alguém falou, tá um barulho externo, eu vou focar, opa, peraí, vai vir uma imagem, vai me desfocar daqui. Nossas emoções é um cavalo selvagem. Depois que disparou, não segura. Não tem quem segure. Por mais que eu esteja aqui, não, hoje eu não vou xingar, não vou tentar matar ninguém, não vou desejar mal para ninguém, vou estar com aquela pessoa. Eu não vou desejar que a lâmpada quebre e caia um pedaço em cima da cabeça daquela pessoa. Não vou desejar, não vou desejar. Estou ali concentrado, ouvindo as besteiras, contendo os meus pensamentos. Passou alguém, chamou atenção, tirei o foco, voltei para a pessoa e a pessoa está ali me irritando, falando aquelas besteiras e eu perdi o foco, nem lembro que eu vim determinado a não xingá-la, dali a pouco eu já estou querendo tirar meu sapato e tascar na cara da pessoa. Por quê? Porque ela não conseguiu manter o foco, despertou aquela emoção em mim, aquela emoção de raiva, de mágoa, de ressentimento, e depois que esse cavalo sai, não dá para segurar. Vocês já experimentaram? Ficar com aquela, hoje eu não vou ficar com raiva, não vou ficar com raiva, e de repente você dá uma desatenção, começa a ficar com raiva, o seu pensamento tá lá, ô, segura a onda aí, sua louca, segura a onda aí, seu louco, seu pensamento tá gritando, fala, volta, 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 mas você não consegue voltar, porque a emoção já tomou conta, se espalhou e aí não tem mais jeito. É exatamente
o poder deste corpo, a intensidade deste corpo que acumula as nossas emoções, e aí é necessário a gente trabalhar essas emoções, a gente ajustar esse cuidado conosco mesmos, com as nossas emoções, com as nossas percepções, para que ele não tome corpo e não despinguele disparado sem a gente conseguir controlar, porque ele é muito poderoso. Então, este corpo, que é o nosso quarto corpo, que ele está correspondente, inclusive, ao nosso chakra cardíaco, né? Ele nos traz aqui essa percepção de relação com o mundo. Conforme o que nós colocamos, conforme o que nós despertamos, conforme o que nós manifestamos, a gente se relaciona com o mundo. Estamos desorganizados neste corpo, nesta área, nesse chakra, nesse ponto da nossa vida, naturalmente a gente vai estar desorganizado com todo o restante. As emoções vão estar muito afloradas, vai ser difícil a gente se concentrar, a gente se conectar, a gente trabalhar todos os outros aspectos da nossa realidade, das nossas relações, porque as emoções elas são mais fortes do que qualquer outra coisa na nossa vida. Então elas podem nos adoecer ou elas podem nos curar. E aí, naturalmente, uma coisa que eu sempre repito, né? A gente nunca pode dar aquilo que a gente não tem. É impossível, é apropriação indébita, dá mó treta isso aí, é melhor não enveredar por esse caminho. Então, esse é um ponto importantíssimo para nós trabalharmos em nós, e isso traz a reflexão profunda do autoconhecimento. Se eu sei, por exemplo, que eu não estou bem para estar naquele lugar, ou para me relacionar com aquela pessoa, com aquela situação, eu tenho que me respeitar e tentar formas de que eu não tenha que enfrentar esse desafio. Por quê? Essas emoções são intensas e elas podem nos carregar para lugares que a gente não quer. Se eu sei que eu não estou pronto para lidar com essa encrenca, com essa situação, eu tento evitá-la. Isso não é covardia, isso é autoconhecimento e autorrespeito. E aí eu vou me trabalhando para que eu possa lidar com isso no momento adequado. Porque essas emoções, elas são intensas, elas estão muito relacionadas com o ar. Com o elemento ar, né? Com o próprio prana. Por isso que é aquele respira, conta até 10. O contar até 10 não faz muita diferença, a não ser tirar o nosso foco da situação. Então a gente está contando, e esse respira enquanto conta até 10 dá tempo de eu colocar o ar para dentro, colocar o ar para fora, e aí eu faço circular esta energia que é o ar. A gente não vê, assim como o espírito nós não vemos, mas está aí. Então a gente se relaciona com o mundo com o ar. Vocês podem ver em toda a meditação, todo o processo meditativo, toda a meditação direcionada, sempre tem o processo do respirar primeiro. Para quem faz yoga, vê a importância que a yoga dá para a respiração. É por conta disso. Esse prana que está relacionado a toda essa troca de energia e tudo mais, e esse corpo emocional, que é o que está conectado com o elemento ar, nesse sentido, tá bom? E aí nós vamos. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falem para dar um freio aí, tá? Que eu estou tentando, como vocês sabem, eu falo pra caramba, então estou tentando encaixar tudo, porque senão eu despinguelo no negócio e não consigo terminar hoje, de novo. Tá bom? Mas se estiver muito rápido, vocês avisem, eu volto, eu diminuo o ritmo, tá bom? Não se acanhem. E aí, nós vamos para o nosso quinto corpo, que é o corpo, nosso corpo mental inferior, que é o Manas Maya Kocha, que é o corpo ilusório do conhecimento. E lembrando, por que eles se referiam a esses corpos como ilusórios? Porque todos estes corpos se desfazem. Por mais sutis que sejam, por mais intensos e importantes que sejam, em algum momento eles se desfazem. Eles não vão mais existir. Eles não vão mais existir, eles vão deixar de estar presentes quando a gente passar para outras fases. Ah, mas esses daí a gente ainda vai
conectando eles, vai utilizando eles em algumas outras encarnações. Sim, com certeza. A gente vai tendo acesso a eles, tudo, mas em algum momento eles vão se desfazer. Eles estão aqui para a nossa manifestação, a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa estrutura atual. Por exemplo, a gente tem o exemplo do Emmanuel, né, o mentor lá de Chico Xavier. Quando o Chico perguntou lá sobre a aparência dele, ele disse que ele teve várias encarnações depois daquela que ele utilizava. Só que aquela ele reutilizava ela por conta de ter sido uma encarnação que ele teve a oportunidade de estar ali com Jesus, fazer um trampo da hora, e ele jogou fora a oportunidade. Então ele estava tendo uma outra oportunidade de fazer um trabalho grandioso também, então ele queria resgatar, mas por uma questão emocional para ele. E olha que em várias encarnações, um processo evolutivo sensacional, ele ainda tinha apego e ele queria se desfazer daquele apego ilusório, utilizando aquele corpo provisório lá de trás, mas aquele corpo provisório ainda detinha alguma relação emocional com ele. Por isso ele trouxe para cá. A nossa emanação nesses corpos, né, a nossa maleabilidade, ela é bastante plástica nesses corpos. Então a gente consegue ir moldando eles de acordo com a nossa consciência, claro, e com esta consciência de acordo com o nosso foco, o nosso depósito de energias ali. Tanto é que quando a gente projeta estes corpos, mesmo hoje nesse processo encarnatório que nós estamos, nós projetamos estes corpos e nós moldamos eles de acordo com esta projeção que nós fazemos. A gente molda a nossa roupa, pode moldar nosso rosto, tudo mais, mas isso a gente pode falar mais lá no final. Então, nosso quinto corpo, que é o Manas Maya Kotia, que é o nosso corpo mental inferior, né? É o corpo onde está o nosso conhecimento, mas não todo o nosso conhecimento. Ele está o nosso conhecimento mais próximo desta realidade que nós estamos vivenciando, que nós estamos experimentando, que é o nosso conhecimento meio que atual, tá bom? Ele está conectado muito ao nosso mental físico, o nosso cérebro. O nosso cérebro, como a gente já conversou antes também, eu falo isso porque daí eu não vou me aprofundar muito, porque para não ficar repetitivo. A gente já hoje, por mais estudos avançados, máquinas sensacionais que nós temos para mapear o cérebro e tudo mais, a gente consegue, tem testes maravilhosos aí na neurociência, na neurologia e tudo mais, para poder entender quando você olha, quando você pensa em alguma coisa, quando você cria algum desejo e tudo mais, a gente já tem o mapeamento de quais áreas do cérebro despertam e tudo mais, tem testes sensacionais com meditadores, que eu falei em algumas palestras atrás, acho que de sexta-feira que eu faço, eu comentei sobre isso, dos meditadores que eles fizeram essas experiências, avaliando lá com a ressonância quais partes disparavam do cérebro e tudo mais. Temos, assim, um avanço gigantesco, e com todo esse avanço a gente não conhece praticamente bulufas nenhuma do nosso cérebro, funcionamento do nosso cérebro atual físico. E ele não é necessariamente o nosso corpo mental inferior. Ele é onde está mais próximo desse corpo mental inferior, que guarda conhecimentos fenomenais que nós temos de outras encarnações, que a gente só consegue ter alguns lampejos, alguns fragmentos mínimos, e mesmo assim é um poder absurdo do ser humano. Então, ele está muito ligado ao nosso cérebro. Quanto mais nós vamos treinando este cérebro com conhecimentos adquiridos, conhecimentos formais, conhecimentos informais, os próprios processos meditativos, os processos projetivos que a gente sai e vai buscar conhecimento, a gente vai dando mais espaço para ele permitir o acesso àquilo que nós temos, porque a gente não perde nada do que adquirimos nas nossas experiências encarnatórias. Então, indiferente de quantas vezes nós encarnamos aqui no próprio planeta ou encarnamos em outros planetas, todas as experiências, todas as centenas de anos ou milhares de anos estão acumulados, e nós podemos ter esses pequenos acessos de acordo com a nossa evolução mental, intelectual, mas
a chave fundamental para isso, a nossa elevação moral. Por quê? Uma faca extremamente afiada na mão de uma criança, naturalmente, vai dar ruim, vai fazer um estrago feio. Então não pode fazer, não pode dar. E se dá, sabe que está errado, sabe que não vai dar certo. Esta mesma faca na mão de um cozinheiro habilidoso, a gente vai ter pratos maravilhosos, sensacionais. Quando nós descobrimos, demos um passo sensacional que qualquer sociedade das humanidades universais alcançam este conhecimento, eles têm a possibilidade de dar um avanço quântico sensacional, que é quando nós conseguimos fazer a divisão dos átomos. Quando nós entendemos como dividir os átomos, o que nós fizemos? Hoje nós temos a capacidade de explodir o planeta 80 vezes. Só precisa de uma. Mas a nossa capacidade bélica oficial, porque essa é oficial, tem a extraoficial também, aqueles as bombinhas aí que dizem que não existe, mas que todo mundo sabe que está lá. A gente tem a habilidade para fazer isso 80 vezes. Já pensou se a gente acessa os conhecimentos para a gente fazer aquilo que Jesus fazia, que Jesus virava e falava para os seus discípulos: eu não os amo pelo que vocês são, mas pelo que vocês podem vir a ser, porque tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. O cara construiu o planeta. Já pensou se a gente acessa uma informação dessa e alguém fecha a gente no trânsito? Explodir uma pessoa dentro do carro deve ser uma coisa feia pra caramba, né? Você explodir os átomos de uma pessoa dentro do carro, dividi-los e espalhar pedacinho dela lá dentro e você só vê a manchinha vermelha, que nem a gente vê em alguns filmes de vez em quando, não é legal, né? Então é bom a gente não ter acesso a isso. Por isso, o nosso corpo mental inferior é sensacional. É de um conhecimento extremamente libertador e iluminado, mas só podemos ir acessando de acordo com que vamos nos melhorando. Porque a gente é bruto. E aí a gente vai para o nosso sexto corpo, que é o Inanna Mayakocha. Também se desfaz com o tempo, que é o corpo ilusório da sabedoria pura. É o nosso corpo mental superior. Esse é bruto. Esse, digamos, que é quase a cereja do bolo. Neste corpo superior, nós temos todas as informações adquiridas no decorrer de toda a nossa experiência de espírito, de todas as nossas vidas, de todos os planetas que habitamos, de todas as experiências que vivenciamos, todos os acertos, todos os erros, todas as conquistas, tá tudo aí. Alguns chamam de corpo superior, o nosso arquivo acástico individual, e assim vai. Tem muitas linhas que estudam este corpo. Este está a nossa essência. Nós temos vislumbres, às vezes, quando a gente entra em estados profundos de meditação, ou aqueles períodos de elevação da nossa vida, que está tudo bem, que a gente está fazendo tudo certinho, que de repente a gente estuda pra caramba, que a gente tem aquele, e consegue estar bem e começa a fazer coisas que não sabe da onde. Algumas encarnações com menos karmas, com menos pesos, com menos provas, ou com menos dívidas para que vem um pouquinho menos de peso, eles conseguem ter acesso um pouco mais próximo disso. Já viram aquelas crianças que nascem com aquela habilidade fenomenal em fazer algo, que ali pequenininho não sabe nem falar, mas sabe tocar um instrumento exemplarmente, sabe fazer determinadas coisas, aquela criança que começa a falar e dá uma lição de moral nos pais, que pensa, caraca, mas eu nunca ensinei, de onde que essa criança tira isso e tudo mais? Eles vêm com esse acesso um pouquinho mais livre, que todos nós podemos acessar sim, porque não deixa de nos pertencer. Apenas nos é limitado de acordo com a nossa limitação que nós colocamos, conforme as nossas escolhas que a gente vai fazendo, que nos limita para nos proteger.
quando a gente não precisa mais desta limitação para a autoproteção, a gente vai se aprofundando um pouquinho mais e alcançando acessos a esta sabedoria pura, a esse corpo mental superior, a esse acesso aos arquivos que nós temos, que a humanidade tem. A gente vê lá os grandes nomes aqui da própria humanidade, da própria sociedade que nós tivemos na história, que nós temos hoje encarnados, que tinham os conhecimentos fenomenais, um que acessava isso conscientemente e não falava para ninguém. Os mais próximos hoje dizem das experiências, dos comentários que ele fazia, que era Chico Xavier, que ele acessava praticamente todas as encarnações dele, e ele não falava, não colocava. Hoje, muitos dos que estão próximos trazem muitas histórias. Ele tinha isso aberto, tanto é que Chico Xavier ele tinha todas as mediunidades, ele tinha todas as capacidades mediúnicas e também paranormais. Porque a gente tem a nossa, acho que a gente até comentou aqui também, né, a diferença entre paranormalidade e mediunidade. Ele tinha as duas, ele tinha todas essas ativas. Ele não usava, ele usava todas, mas muita gente nem sabia, por conta desta consciência que ele tinha. E tantos outros, Tesla, Galileu Galilei, a gente vê lá o próprio Da Vinci, então vários nomes expoentes aí na humanidade que acessavam isso, nos trouxeram e hoje a gente está vendo que os que foram taxados de louco lá atrás, hoje a gente vê como avanço tecnológico que a ciência está descobrindo, ainda muitas vezes gatinhando, mas ali, olha, é assim, é aqui, olha, eureka, descobrimos, os caras já falavam isso há séculos atrás. Então, esses acessos. Conforme a gente evolui moralmente, a gente tem esses acessos também conscientemente. E o nosso opa, tá para trás. O nosso sétimo corpo, que é o Budhimaya-Kocha, corpo ilusório da intuição, que seria o nosso espírito. E daqui a pouquinho vocês vão fazer a pergunta, e aí a gente reflete um pouquinho sobre ela, mas peraí, se essa bagaça do espírito, como é que ele pode ser ilusório? Como é que ele pode se desfazer? O espírito, ele não é eterno? Alguém já pensou nessa pergunta? A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Esse aqui, ele não tem forma. Aquilo que é trazido, né, pelas religiões e por várias reflexões. No Oriente não se trabalha tanto essa ideia da somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente descaracteriza aquela ideia do velhinho barbudo sentado na cadeira, que somos essa semelhança dele. Quando a gente avança um pouquinho no nosso consciente, na nossa consciência espiritual, de tentarmos caracterizar Deus, ou os deuses, ou a espiritualidade com a nossa limitação de ideia, porque a própria construção dos deuses que nós temos com os nossos desejos, com os nossos anseios e tudo mais, nada mais é do que nós criarmos esses arquétipos para podermos refletir aquilo que nós temos, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós vemos. Os deuses do Olimpo, por exemplo, na nossa cultura ocidental, os deuses do Olimpo tinham grandes poderes, mas eles tinham as grandes limitações nossas. Então, Zeus, por exemplo, era o top de linha, mandava em todo mundo, mas o cara não conseguia guardar lá as coisas dentro das calças, porque toda hora ele descia, seduzia as humanas e tinha os filhos semideuses aqui. Como que um ser tão superior não consegue controlar os próprios desejos e ter todo esse poder? São as nossas representações arquétipas das nossas limitações, porque a gente não consegue mensurar o que é Deus. Tanto é que quando em todo o Pentateuco kardeciano, todos os livros ali do que Kardec nos trouxe, quando perguntam, e todo o livro ali perguntava, o que é Deus? Quem é Deus? Os caras explicavam, os espíritos explicavam até um certo ponto, vocês só conseguem entender até aqui. Daí ia para o próximo, quem é Deus? Olha, dá para explicar para você até aqui. Daqui para frente você não entende. Chega num ponto onde eles dizem, então, dá para explicar até aqui. Mais do que isso, nem a gente entende direito. Então, vamos até aqui. Quando evoluir mais, a gente reflete. Porque não dá para resumir, colocar dentro do nosso nível
de conhecimento limitado, onde nós ainda lutamos, ainda brigamos porque alguém pensa diferente da gente, porque alguém ainda tem essa percepção, essa opinião diferente da nossa, a gente quer brigar porque a nossa é mais importante, ou a de fulano é mais importante. Hoje eu acredito nisso. Amanhã eu mudei a minha linha de pensamento, a minha linha de religião e tudo mais, eu mudo tudo. Como que a gente pode pensar o absoluto se nós não conseguimos mensurar aqui o relativo? Então não dá para a gente trazer o absoluto no nosso conhecimento, na nossa visão relativa, até mesmo dentro da própria doutrina, nós temos o conflito contínuo de interpretações, que basicamente é a mesma relação que todas as demais religiões têm. Porque as religiões, elas precisam de trazer algo ali palpável, um direcionamento, algo que crie os dogmas para que a gente possa se sentir acolhido, confortável. Mas é claro, todas as religiões, elas têm até um certo ponto que consegue acolher. De certo ponto em diante, não consegue, porque os dogmas não conseguem ajustar ali. E tudo bem, a partir dali, vamos buscando aquilo que vai conseguir chegar até aqui. Maravilha, preciso de dar um passinho a mais, preciso de dar um passinho a mais, e vou dando. Chega uma hora que nada me responde. Continua a busca, a gente consegue, às vezes, catando um pedacinho de cada, junta todas e responde até onde a gente pode compreender. Beleza, gente? Consegui terminar os slides, olha, antes de acabar todo o tempo. Muito obrigado, Jefferson, pela sua gestão de tempo, pelas palavras. Eu vou aqui parar com a